Fala galera, professor Juarez para mais uma aula de Geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o clima, né? Sobre as dinâmicas, sobre algumas características, sobre como esse clima, né, vai se constituir, tá? Então a gente vai começar uma matéria nova, presta atenção, fica bem ligado para a gente ter um bom desenvolvimento, beleza? Galera, a gente começa com um princípio de diferenciar as coisas, tá? Porque geralmente a gente confunde muito, né? A gente fala assim, tempo, clima, o clima hoje está muito bom, o não sei o que lá. Então a gente acaba confundindo muito as coisas, até mesmo, né, no jornal a gente vê errado às vezes, em vários lugares a gente acaba tendo uma confusão, né, de determinar o que cada coisa é com as suas determinadas características, beleza? Vamos primeiro falar um pouquinho de tempo, tá? O que vai ser o tempo atmosférico? É o estado, galera, momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas. O que vai ser isso? Por exemplo, de manhã, acordou de manhã cedinho, olhou na janela, você viu que estava chovendo. Caraca! Então naquele momento nós temos um tempo chuvoso. Depois de algumas horas, o tempo foi passando, chegou meio-dia. Mó solzão na cabeça queimando tudo. Olha só, mudou da chuva para a condição de o tempo ensolarado, beleza? Então olha como as coisas são diferentes e como elas são mutáveis, como elas são momentâneas. Isso é tempo. Então sempre que a gente falar da condição atmosférica naquele momento, a gente vai falar sempre de tempo. Aí você vai perguntar, então o que é clima? Clima, galera, vai ser a condição mais geral e constante da atmosfera. Vão ser as características mais gerais de determinado lugar. Como que você determina isso? A gente determina, galera, através de uma observação, através de estudo. Durante mais ou menos 30 anos, a gente observa um lugar e vê todos os dias quais são as características, qual é a constância, né, de tempos atmosféricos que aquele lugar, que aquela região vai ter. Beleza? E a partir disso, a gente consegue determinar as condições climáticas. Beleza? O clima é algo geral. O clima é algo que não modifica com facilidade. Tá beleza? Então, quando a gente fala que um lugar é quente ou frio, direto, né? A gente vai falar sobre uma questão de estado mais geral, mais constante, mais característico daquela região. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é momentâneo, ele é extremamente variável e mutável, e o clima, ele é mais estável, ele não tem tantas mudanças e ele precisa de muito tempo de estudo para ter uma determinação. Tranquilo? Vamos lá. Por exemplo aqui, galera, a gente está observando um mapa que tem os climas do território brasileiro. Olha aí, teu país, meu país, nosso país. Olha o clima do território brasileiro. Ele é igual em todos os lugares? Não, tá? Ele vai ser diferente de acordo com o lugar que você vai estar localizado. Porque nós temos algumas variações que vão dar características diferentes para esses espaços. Por exemplo, quando a gente fala da região norte do Brasil, ela vai ser predominante de clima equatorial. Quando a gente fala da região central do território brasileiro, nós temos um clima chamado de tropical típico ali naquele espaço. Quando nós falamos, lá da região nordeste, ela vai ter uma predominância do semiárido, tropical semiárido. Quando nós falamos do litoral, galera, olha lá, o litoral vai ser tropical litorâneo, né, ou tropical úmido. Nós temos algumas regiões no Brasil que tem um tropical de altitude, e lá no sul nós temos o subtropical. Ou seja, nós temos várias características distintas dentro do território brasileiro. A gente já vai entender o porquê que isso acontece e como isso acontece. Mas antes disso, a gente precisa falar, de modo geral, né, de algumas coisas que influenciam sobre o clima que a gente vai ter, sobre as condições que a gente vai encontrar nos lugares, né, diferentes, tá bom? E para isso, nós precisamos entender dois dos principais movimentos que o nosso planeta faz. Quais são eles? Primeiro, rotação. Galera, o que é rotação? Rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio
eixo. Ou seja, a Terra ela dá uma volta completa em torno de si. Olha só, ela dá uma volta completa em torno de si. Beleza? Isso vai acontecer em aproximadamente 24 horas, tá? Isso vai gerar o que pra gente? Os dias e as noites. Olha que difícil, olha que complicado. Não tanto, né? Quando a gente fala do segundo movimento, é a translação. Galera, o que vai ser a translação? É um movimento que a Terra ela vai fazer em torno de quem? Daquele mesmo que queima a nossa cabeça durante esses tempos quentes, do Sol. A Terra faz um movimento completo em torno do Sol, que é a nossa estrela. E quanto tempo demora isso? Demora 365 dias. Quando a gente tem um ano bissexto, a gente vai ter um dia a mais, beleza? Então a gente tem um movimento que é o da Terra de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, e nós temos a translação, que é o movimento da Terra em volta do Sol. Lembra que a rotação continua acontecendo normalmente. Mas eu falei que na rotação a gente tinha dias e noites. O que a gente vai apresentar durante a translação? Galera, muito simples. A gente vai apresentar, ó, de acordo com essas imagens que estão aqui embaixo. De acordo com o sentido, né, que a Terra vai estar em relação ao Sol, nós vamos ter primavera, nós vamos ter verão, nós vamos ter outono, nós vamos ter inverno. Ou seja, a translação, o movimento da Terra em volta do Sol, dá origem às estações do ano. Tranquilo? Isso está diretamente associado à inclinação que o eixo da Terra tem, tá beleza? De qual parte vai estar recebendo mais Sol e de qual parte vai estar recebendo menos Sol. Tranquilão? Vamos seguir, gente. Além disso, nós temos uma série, né, de conceitos importantes que vão fazer com que o tempo e também com que o clima sejam altamente diferentes e variáveis ao longo do tempo, tá beleza? Por exemplo, nós temos os elementos do clima. E o que são os elementos do clima? Galera, são os fenômenos, né, meteorológicos, são os fenômenos que estão presentes na atmosfera. Por exemplo, a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica e a radiação solar. Tranquilão? Então são esses. Quando a gente fala sobre os fatores do clima, a gente está falando sobre características atribuídas a determinados lugares, a determinados espaços, beleza? E aí é óbvio que a gente vai estar falando de fatores que envolvem os lugares, fatores que envolvem o posicionamento geográfico desses lugares. Por exemplo, a gente fala de latitude, a gente fala do relevo, a gente fala da altitude, a gente fala das massas de ar, a gente fala das correntes marítimas, a gente fala da continentalidade, maritimidade, da vegetação ou então da ação antrópica, da ação dos seres humanos. A gente fala de vários fatores diferentes, tá bom? Não fica com medo, a gente já vai falar sobre todos eles, sobre todos os elementos também. Então vai ser tudo tranquilo, vai ficar tudo resolvido para você, beleza? Vamos primeiro nos elementos, que são menos, né, elementos, então a gente consegue falar de forma mais rápida, mais direta. Olha só, galera, a gente começa pela radiação solar. O que é isso? É a iluminação do Sol em relação a gente, beleza? Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente precisa entender uma coisa muito importante da radiação solar. É que o Sol, ele não ilumina a Terra de modo igualitário. Por que isso acontece? Simples. Primeiro, porque a Terra tem uma inclinação específica, tá? Próxima ali dos 23 graus do seu eixo. E a gente tem também o quê? Um formato que é muito específico. Lembra, a Terra não é plana, gente, não é. Ela tem uma forma geoidal, uma forma que parece mais com uma esfera. E isso faz com que ela receba os raios solares de forma bem distinta, de forma bem diferente. Por exemplo, próximo à linha do Equador, entre os trópicos, trópico de Câncer no norte e Capricórnio do sul, a gente tem a maior quantidade de radiação solar que a Terra recebe, beleza? Entre o trópico e o círculo polar, a gente tem uma relativa, né, uma média intensidade do Sol. E quando a gente chega na zona polar,
a gente tem pouco Sol atingindo a Terra, beleza? São poucos raios que conseguem atingir diretamente aqueles espaços. E é óbvio que isso vai trazer, né, uma variação para as nossas condições de temperatura, de umidade, de um monte de coisa, tá bom? Nós temos, galera, em segundo aí, a temperatura, que nada mais é do que a quantidade de calor que vai existir na atmosfera de determinados lugares. E a gente pode ter condições de baixíssimo calor e o calor aumentando até chegar a um intenso calor em determinados espaços, tá? Isso como vocês podem ver aqui no mapa. Quanto mais para o vermelho, mais quente. Quanto mais para o azul, mais frio. E a gente vai ter essas condições distintas ao longo do tempo, tá bom? Nós temos umidade. O que é umidade? É a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, tá beleza? E essa quantidade de vapor de água presente na atmosfera, ela é fundamental para ter essa geração de nuvens ou de não ter nuvens. Se a gente tem bastante nuvem, significa que o espaço, né, ele está mais úmido, significa que esse lugar tem uma atmosfera mais úmida. E se o tempo está limpinho assim, ó, todo maravilhoso, azulzão, lindo, isso significa que a gente tem pouca umidade presente na atmosfera. Tranquilão? Nós temos também, galera, a pressão atmosférica, que é fundamental. O que é a pressão atmosférica de modo mais geral, tá? Gente, tudo aqui está sendo puxado pelo efeito da gravidade, incluindo o ar. E aí você vai fazer, o ar também? Sim, tá? E o ar, galera, ele vai fazer uma força, ele vai fazer um peso em cima da gente. Por que você não percebe isso? Por que eu não percebo isso? Porque a gente nasceu na Terra. A gente vive nessa atmosfera desde sempre. Desde quando a gente era bebê até hoje. Vocês mais jovens e eu mais velho, obviamente. Beleza? O que a gente vai ter? Na pressão atmosférica, galera, os espaços que são mais elevados, os espaços que estão em mais altitude, eles têm uma coluna de ar menor fazendo pressão sobre eles. Beleza? E os espaços que estão ao nível do mar, eles têm uma coluna de ar maior fazendo pressão sobre eles. É por isso que quando, por exemplo, o Flamengo está jogando Libertadores, eu sou rubro-negro, eu tenho que falar do Flamengo. Quando o Flamengo está jogando a Libertadores e ele vai jogar em altitude, você já deve ter ouvido falar sobre isso. A galera falando, o jogo de hoje é preocupante, o Flamengo vai jogar na altitude de 3.000 metros, e aí as condições são um pouco diferentes. Por quê, galera? Se a coluna de ar é menor, a gente tem menos oxigênio também naquele espaço, beleza? A gente tem menos partículas e moléculas no ar. Isso faz, por exemplo, que o jogador que não é daquele espaço tenha uma dificuldade respiratória. Você pode ver que nesses jogos de altitude, às vezes os caras estão usando balão de oxigênio. Senta no banco, bota o balão de oxigênio e fica respirando, tentando recuperar lá a quantidade de oxigênio suficiente no sangue, tá? E uma outra coisa também acontece. Por exemplo, os caras falam assim, chuta de fora da área. Por quê? Porque chutando de fora da área, a bola ela tem menos atrito com o ar, resultando em uma velocidade maior. É por isso que eles chutam mais também de fora da área nesses jogos em altitude, tá bom? Por conta da coluna de ar maior ou menor. Mas é só isso que significa a pressão atmosférica? Claro que não, né? Não ia ser tão simples assim. A pressão atmosférica, galera, ela também vai ser marcada através das suas células características. Quais são elas? Existem células de alta pressão. O que são as células de alta pressão? São células que têm temperatura mais baixa, tá? E que são dispersoras de vento, tá beleza? Por isso que a gente chama elas de anticiclone. E existem também as células que são de baixa pressão, que são mais quentes e por isso elas são receptoras de vento. Os ventos circulam sempre da alta pressão para a baixa pressão. Sempre, sempre, sempre. Beleza? É por isso que nós temos uma dinâmica atmosférica global muito curiosa. Por quê? As zonas próximas à linha do Equador são o quê, galera? São mais quentes. E por isso elas são uma zona de baixa pressão. São receptoras de ventos, dos ventos que nós vamos chamar de alísios, beleza? As zonas que estão próximas aos trópicos são zonas de alta pressão.
Por isso elas são o quê? Dispersoras de ventos. Olha que curioso. Então as zonas dos trópicos, elas jogam ventos para outros lugares. Grande parte deles para a zona da linha do Equador. Interessante, não é isso? Entre o polo e a zona do trópico, tá? A gente vai ter uma zona de baixa pressão, uma zona que vai ser receptora também de ventos, tá? Ventos aí, né, ocidentais, tranquilo? E o polo, galera, que é a região mais fria do planeta, também vai ser uma zona de quê? Também vai ser uma zona de alta pressão, porque é frio, então é alta pressão. Então é uma área dispersora de ventos. Galera, sabe o que gera ser uma área dispersora de ventos? Uma coisa bem interessante. Olha só, desertos. As áreas que estão nos trópicos, que são áreas de alta pressão e que mandam ventos para outros lugares, elas vão gerar desertos. Olha que interessante, nós temos, por exemplo, na África, o Saara, nós temos o Kalahari, nós temos aqui, por exemplo, na Austrália, nós temos o Outback, tá? Nós temos desertos também na zona dos Estados Unidos, nós temos desertos também na Ásia, aqui na América do Sul, tá beleza? Então nós temos essa área sendo característica como dispersora de ventos, já que ela dispersa os ventos, ela também leva a umidade, criando áreas desérticas. Interessante, né? E é óbvio que esse processo, para a gente terminar essa aula, já falei pra caramba, é óbvio que esse processo também acontece em estruturas, né, mais próximas a gente, em escalas diferentes. Por exemplo, quando você vai à praia. Olha só, galera, as superfícies na praia, elas aquecem de modo diferente. Por exemplo, a água, ela tem um calor específico diferente da areia. Por quê? Ela demora mais a aquecer e ela demora mais a esfriar. Enquanto a areia aquece muito rápido e resfria muito rápido, tá? Então, durante o dia, a gente vai ter uma circulação de ar, que a gente vai chamar de brisa. E ela vai acontecer da seguinte forma. Durante o dia, a água ela está mais fria, então ela é alta pressão. A areia está mais quente, então ela é baixa pressão. Durante o dia, a brisa é marítima. A brisa vai da água em direção à areia, tá beleza? Durante a noite acontece a mesma coisa? Não, por quê? Porque a água ela ficou aquecendo durante todo o dia. Então a água está mais quente que a areia. Durante a noite, a brisa muda de sentido. Ela passa a circular da terra para aonde? Para o mar. Então ela vai ser uma brisa terrestre ou continental, tá beleza? E isso tudo envolve a dinâmica de pressão atmosférica para fazer com que o ar circule, para fazer com que o ar se movimente e vire aquele chamado vento que a gente está tão acostumado a presenciar e ver por aí. Show de bola? Gente, falei demais, mas por hoje é só, tá? A gente se vê na próxima aula. Beijo, beijo, tchau, tchau e tamo junto.